Caixa Econômica Federal é multada pelo Ministério Público por falta de acessibilidade. Em Sorocaba, a situação é a mesma. A porta ela é um pouco pesada para um cadeirante. Aumento de obesos no país se reflete no número de cirurgias bariátricas. Não é questão de estética, é saúde. Em Sorocaba, o 9 de julho é lembrado em ato cívico. Downhill reúne em Salto mais de 80 ciclistas. Olá, boa noite. Ministério Público denuncia que agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil não têm acessibilidade. Alguns cadeirantes de Sorocaba confirmam que, mesmo com adequações, as agências ainda estão fora do padrão ideal. Eu fui conferir, vamos ver. Não é fácil fazer parte dos 24% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. Definitivamente, o país não foi planejado para eles. É muito difícil, né? Com pouco acesso, né? Nem todos os estabelecimentos dão preferência a eles, né? A maioria tem escada na frente, tem a porta pequena para não passar cadeirante. Falta rampas, falta as calçadas. Hoje em Sorocaba as calçadas são terríveis. Você não tem um padrão de calçada, você anda nos bairros por aí, você não consegue. Quem tem cadeira de roda deve sofrer muito. Há uma falha da parte do poder público e de nós, enquanto sociedade, de reclamar isso também. O ônibus é um problema grande para eles, né? Uma pessoa que usa bengala, não precisa ser somente uma pessoa cadeirante, mas uma pessoa que tem dificuldade para andar, por exemplo, as pessoas idosas. Além de tudo que já enfrentam, algumas ações que seriam simples ficam difíceis. Ir ao banco, por exemplo, é direito de todo cidadão. Eles também podem, mas enfrentam algumas dificuldades. A porta ela é um pouco pesada para um cadeirante. Acho que para uma pessoa sozinha é complicado você estar manuseando uma cadeira de rodas e estar podendo mexer nessa porta. O caixa eletrônico eu notei assim, eu acho que para mim que nem, é bem complicado. Eu ia ter que ficar de lado para eu poder estar digitando, para eu poder estar fazendo alguma coisa. Nessa agência da Caixa Econômica Federal, que fica no Alto do Trujillo, em Sorocaba, tem rampa. Para quem não precisa dela, o local parece estar em perfeitas condições. Flávia não é cadeirante, mas tem uma filha com paralisia cerebral. Ela conseguiu entrar no banco, mas não teve acesso aos serviços que precisava. Se ela veio comigo, ela tem que entrar comigo. Eu não tenho que deixar ela para fora. E eu também não tenho que deixar de entrar dentro de uma agência porque não tem um jeito para ela entrar. Ou eu entro com ela, ou eu ficava para fora para que eles trouxessem os documentos para mim. Mas não é justo, eu quero entrar dentro assim como todos entram. Nessa outra agência, no centro da cidade, a entrada é para cadeirantes, mas com o desnível fica difícil. Os balcões são altos demais para quem está em uma cadeira. E o Ministério Público Federal entrou nessa história e denunciou a Caixa na Justiça, que multou o banco em 32 milhões de reais. Esse processo é de 2010. A Caixa tentou recorrer, mas no fim do mês passado, o MP acionou novamente a Justiça para que o banco pudesse pagar essa multa. A assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal afirmou que adotou providências para adaptar as agências, mas alega que em alguns casos não consegue fazer as adequações, seja por conta de restrições de legislações locais, como proteção ao patrimônio histórico, ou pela falta de autorização do órgão de fiscalização local para a realização das obras, ou ainda na falta de material necessário a adaptações, como elevadores de cadeiras de rodas. Enquanto isso não se resolve, quem precisa continua sofrendo. Não está fácil para ninguém. O caixa automático de uma agência bancária na Avenida Itavuvu, em Sorocaba, foi alvo de criminosos na madrugada de hoje. De acordo com a polícia, o caixa foi explodido e, apesar disso, os suspeitos não conseguiram levar o dinheiro. No início da tarde, o local foi fechado com tapumes. Até agora, ninguém foi preso. Um homem foi atropelado no estacionamento de uma casa de eventos em Sorocaba. O caso aconteceu nesta madrugada depois de um baile funk.
O atropelamento aconteceu por volta das 6 da manhã no estacionamento deste salão de eventos na Avenida Dom Aguirre. A vítima foi identificada como Eduardo Antônio Barros Alves Garcia, de 22 anos. Ele foi levado com ferimentos graves ao Hospital Regional de Sorocaba. De acordo com a polícia, o rapaz estava deitado, cochilando no gramado do estacionamento. Quando os policiais chegaram ao local, o motorista não estava mais lá. O caso foi registrado como lesão corporal culposa. A polícia investiga o acidente. De acordo com a Secretaria de Saúde, o estado da vítima é estável. Um homem foi preso por dirigir bêbado em Votorantim. Segundo a Polícia Militar, ele bateu em um carro que passava pelo Jardim São Lucas. Foi feito o teste do bafômetro e constatada a embriaguez. O suspeito permanece à disposição da Justiça. Já em Piedade, outra irresponsabilidade. Um homem também foi detido por dirigir embriagado no centro da cidade. Ele pagou fiança de R$ 700 e foi liberado. Mais de 70 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal nesta madrugada em Iperó. A droga estava em um fundo falso de uma caminhonete. O homem que dirigiu o veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Desfile em Sorocaba homenageia os mais de 35 mil revolucionários paulistas que lutaram pela democracia em 1932. As bandeiras novinhas foram colocadas especialmente para a data. A do meio, a do Brasil, foi hasteada por Dona Zuleika, primeira mulher a ocupar o cargo de promotora na América Latina. Ela ajudou a salvar vidas durante a Revolução. Hoje, aos 100 anos e completamente lúcida, Dona Zuleika ainda lembra dos detalhes. Trabalhei na Cruz Vermelha, trabalhava com horário. Éramos mais de 200 moças trabalhando, fazendo os pacotinhos de emergência para os militares levarem na mochila. E muito militar foi salvo graças a esses pacotinhos. A Revolução ou Guerra Paulista foi um movimento armado no estado de São Paulo em 1932. Brasileiros contra brasileiros. A guerra entre julho e outubro tinha o objetivo de derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas. MMDC são as iniciais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, manifestantes paulistas mortos pelas tropas federais. Desde 2011, os nomes deles constam como heróis da pátria. A Revolução de 32 é considerada o último grande conflito armado no Brasil. Oficialmente, foram 87 dias de combates e 934 mortes. A estimativa não oficial chega a 2.200 pessoas mortas no período. A Revolução de 32 significou a grande manifestação da vontade popular do povo brasileiro em função de exigir o retorno à constitucionalização. Hoje, na Praça 9 de Julho, em Sorocaba, alunos da rede pública colocaram flores no monumento em homenagem aos heróis que morreram durante a Revolução. O dia em que o povo paulista pegou armas para lutar pelo regime democrático no país foi lembrado por centenas de moradores de Sorocaba. O tempo está sempre presente nessas apresentações das crianças, né? Um dia desses muito comemorativo. Um jovem protestou em silêncio com um cartaz. Alunos da Escola de Soldados de Sorocaba cantaram o hino ao soldado constitucionalista. Valente, salve os paulistas, dos batalhões constitucionalistas. O tiro de guerra foi representado por 95 atiradores. A história ela nos remete a pensar causas, consequências e até buscar o futuro com base nessa história. Crianças, adolescentes e adultos de grupos de escoteiros também participaram das homenagens. Todos os anos a gente vem aqui prestigiar uma data muito importante, que é 9 de julho. É uma alegria ver minha filha no meio ali. O 9 de julho, que marca o início da Revolução, é a data cívica mais importante do estado de São Paulo e feriado estadual há 16 anos. Olhem bem para o brasão de armas do estado de São Paulo. Pro Brasiliam Fiat Eximia. Pelo Brasil, façam-se grandes coisas. Este é o grande lema de todos nós, paulistas.
5 homens foram presos suspeitos por roubar um pesqueiro no bairro Dona Catarina, em Mairinque. Eles levaram 2 carros, dinheiro e objetos de clientes. Houve perseguição. Com os suspeitos foram apreendidos um revólver, além de drogas. Eles foram levados à cadeia de São Roque. Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica revela que o número de operações cresceu mais de 200% em 7 anos. E as cirurgias de correção são autorizadas pelo SUS. Agora, Leila está bem diferente do que mostra a foto. 35 quilos mais magra e saudável. Ela passou por uma cirurgia bariátrica. Com o passar dos anos, começaram a aparecer os problemas de colesterol, pressão também começou a subir. Então, quando começou a afetar a minha saúde, então era necessário partir para um método definitivo. Quem quer ir pelo mesmo caminho é o Flávio, por 2 motivos. Melhorar o desempenho no trabalho de ator e, principalmente, quer ter qualidade e tempo de vida, já que agora vai ser papai. Tenho 31 anos agora, formando família, constituindo família, e aí eu falei, poxa, na verdade eu quero prolongar o meu tempo de vida e não encurtar, né? O risco de ter um infarto é muito grande, né? Ter pressão alta, diabetes, é muito grande sendo obeso. Hein? Mas a cirurgia é feita só em pacientes obesos. Sim, nada de estética. Obesidade é doença e grave. Como toda doença crônica, ela tem que ser tratada por tempo indeterminado, a vida inteira do paciente. Com ou sem cirurgia, com ou sem qualquer procedimento, a pessoa obesa tem que ter bem claro essa noção. E a doença já atinge índices epidêmicos no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, quase metade da população está acima do peso. 48% dos homens e 46% das mulheres. Por ano, o SUS gasta, em média, 488 milhões de reais por conta da obesidade e doenças relacionadas. E o número de cirurgias bariátricas quase triplicou no Brasil nos últimos 7 anos, um aumento de 275%. Só no ano passado foram realizadas em todo o país 60 mil operações. Antes de ir para a maca de cirurgia, o paciente passa por toda uma preparação. É fundamental ela ter um bom preparo, que a gente fala um preparo tanto no pré-operatório, como um acompanhamento no intraoperatório e principalmente após a cirurgia. O aumento nas cirurgias bariátricas trouxe também um aumento nas cirurgias estéticas. Isso, cada paciente que foi submetido a uma cirurgia gástrica, ele vai ser submetido aproximadamente a 3 ou 4 cirurgias plásticas, principalmente de abdômen, de coxa, de braço e nas mulheres, no caso de mama. E o especialista lembrou uma coisa importante. Como a obesidade é doença, o SUS cobre tanto a cirurgia bariátrica quanto a estética. É um direito, sim, é um complemento do tratamento de cirurgia gástrica. O sol aparece entre nuvens nesta quarta-feira. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 13 e 23 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Várzea Paulista, os termômetros ficam entre 13 e 23 graus. Votorantim tem máxima de até 24. Mesma previsão para a cidade de Jumirim. Em Porto Feliz, a mínima prevista é de 14 graus. Olha que legal, atletas de todo o Brasil se reuniram hoje em Salto para a primeira edição do Downhill Urbano. Em pleno feriadão, mais de 80 ciclistas participaram. Downhill, tradução literal do inglês, descida da colina. A competição, realizada pela primeira vez no centro de Salto, reuniu 80 ciclistas, entre eles representantes da casa, da região e até de outros estados. Para completar o traçado de 1,5 km em menos de 2 minutos, as bicicletas chegam a 80 km por hora. Como se a adrenalina de descer a ladeira já não fosse suficiente, os ciclistas têm no caminho alguns obstáculos, como subir em um caminhão. O trajeto tem ainda canos e rampas para aumentar a aventura. Pois é, se a competição é em Salto, eles estavam no lugar certo para pular sobre 2 rodas. E acredite, essa turma prefere o perigo de descer do que a canseira de subir. É mais difícil é subir, descer é mais fácil.
Ciliano é mineiro de Monte Verde e veio competir na categoria Elite. É bom para desenvolver o esporte na cidade e no mundo também, no Brasil. O traçado foi idealizado por Felipe, organizador da competição. Dono de uma empresa de esportes, ele já havia realizado outros campeonatos de downhill e arriscou um evento em pleno feriado. Desde quando começamos a organizar o nosso outro evento aqui em Salto, Desafio da Santa, já vinha na ideia, o projetinho de poder fazer alguma coisa diferente, com muito mais velocidade, uns pulos maiores. O Luiz queria competir, mas perdeu o prazo para inscrição. Por isso assistiu do lado de fora, mas a companheira bicicleta estava junto. Que não deu para inscrever, mas só ano que vem agora. Já a Carla, de Santa Bárbara do Oeste, viajou 40 quilômetros para sofrer um pouco. É que o namorado dela, o Maicon, competiu na categoria Júnior. O coração fica mil, porque dá medo de ele cair em alguma rampa, machucar. Mas assim, eu sei que se ele cair, ele não vai desistir. Ele vai continuar até o fim. Cara, é bom porque para a população conhecer mais esse esporte, né? Porque esse esporte é bem gringo, então muita gente não conhece, né? Quando você passa a ver esses caras andando de bicicleta com capacete, você acha bem diferente, né? Pelo visto, o público gostou de ver as manobras. Achei bacana, ver o pessoal voando, passando por cima da rampa, dando salto, fazendo as manobras deles. Estou aqui para ver a corrida da turma aí, ver como vai ser o movimento aí. Já para os atletas, além do desafio, o bacana é a troca de experiências. Você desce, daí você volta conversando com os outros competidores e faz troca de experiências sobre o percurso, as dificuldades, o que cada um tem que acertar, os pontos críticos. Nos próximos anos aí, se a gente conseguir até 2 dias igual fazemos os outros eventos, aí um dia de treino, outro dia só de evento. Legal mesmo, mas eu assistiria só de fora. O Noticidade termina aqui. Participe dos nossos telejornais. Entre em contato com nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, é o 15 3238 8804. Fique agora com o SBT Brasil. Assista amanhã às 7 horas o Noticidade Manhã com Fernando Matos. Tenha uma excelente noite. Até mais. Tchau.